Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então eu queria partilhar o retiro, né? O retiro, o vídeo 5, nessa parte que falou aqui a vontade divina. Para viver a santidade divina, não há portas, nem janelas, nem para a gente entrar na vontade divina, não há portas, nem janelas. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Ele está em tudo. Ele é tudo. Ele está acessível para todo mundo que quiser. O que precisa fazer então para entrar na divina vontade, viver na divina vontade? É retirar a pedra da nossa vontade humana. Tirar a pedra da vontade humana. E o que é essa pedra? A pedra significa os obstáculos que a gente coloca para viver plenamente na divina vontade. Os obstáculos, coisas que a gente se apega, ideias que a gente tem, opiniões, apegos, desejos. A gente tem muito conceito, assim. A gente, por exemplo, pensa assim: não é possível viver na vontade divina porque eu tenho que estudar muito, eu tenho que estudar o livro do céu. Aí a pessoa já começa a fazer cálculos, né? Cálculos, a gente tem mania de fazer cálculo racional. Eu tenho que estudar o livro do céu, mas eu trabalho o dia inteiro, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho minha casa, eu tenho trabalho na igreja, e começa a racionalizar e a pensar humanamente, de forma humana, apegado com a terra, tipo assim. E começa a raciocinar: não tem como eu estudar, eu não tenho como estudar, então não tem como viver na divina vontade, porque eu não vou ter tempo para estudar. Eu tenho que estudar o livro do céu, então eu tenho muita coisa já no meu dia, já tem muita coisa. Eu tenho minha família, eu tenho meu emprego, eu tenho as atividades lá da igreja, e não vai dar, então não é para mim isso. Eu não vou, não é para mim, eu vou deixar para depois. Quando eu tiver tempo, quando eu estiver mais tranquila, e aí não remove essa pedra. Mas se você fala para Deus: eu quero, só isso, eu quero, e o Senhor está em todo lugar, não tem portas nem janelas, você dá um jeito. É um milagre que acontece. É um milagre. Outra pedra que a gente pode ter, um obstáculo,
Ah, eu não consigo, porque assim, se for para estudar, então eu vou ter que levantar um pouco mais cedo, acordar mais cedo para estudar um pouco, para estudar, né? E eu não consigo. E é cheio de não consigo, cheio de não dá, cheio de não tem jeito. Então, é uma pedra. É uma pedra que a gente coloca um monte de obstáculo. Ah, mas eu não sei, eu não sabe? Só tem que tirar esses obstáculos todos. Todo esse tipo de pensamento de não consigo, de não pode, de é difícil, é impossível. Aí você tá, aí beleza, você resolve, né? Decide a estudar o livro do céu e viver na divina vontade. Aí Deus vai nos purificando, nos corrigindo, corrigindo nossa forma de pensar, nosso jeito de ver as coisas. Aí se alguém te corrige e fala que não é assim que pensa, meu Deus, aí já começa de novo a pedra, colocar as pedras voltam, né? Ah, mas então já tem tanto tempo que eu tô estudando e eu ainda tem coisa que eu não entendo, então eu vou desistir. Mas vai ser a vida inteira, a gente não vai entender tudo. Deus é infinito, Deus é infinito. Ele fala que por mais que a gente. Ele fala, tem um trecho que eu li tem um tempo que ele fala que por mais que a gente conheça ele, a gente vai conhecer gotinhas, porque ele é infinito. A criatura, por ser uma criatura limitada, vai conhecer gotinhas. Mas essas gotinhas, pra gente, é infinito. Tipo assim, porque ele é infinito. E a gente é pequeno. Ele quer que a gente se abandone, né? Para conhecer, para viver essa santidade, tirar todas essas pedras, medo, insegurança, dúvida, esses raciocínios humanos de que não é para mim, não é ficar só com o que ele fala, só com o que ele fala e purificar sua mente de tudo, todas essas coisas. Outro obstáculo que pode ter, você é muito apegado com a terra. E aí quando fala assim, eu vou viver só com a vontade de Deus, só com a vontade de Deus, tudo vai ser a vontade de Deus e não vai ter mais a minha opinião. O que eu quero não é só o que Deus quer. Nossa, mas eu não consigo abrir mão. É impossível, porque eu sou cheio de vontade e apego, eu quero tanta coisa. E aí eu só vou querer o que Deus quer. Não dá. Esses dias eu ouvi mesmo a mulher falando que o esposo dela falou assim, ela falando assim que ele falou assim, eu não. Ela sempre chama ele pra ir participar das coisas da igreja com ela, né, e tudo. Aí ele fala assim, eu não vou, porque se eu for agora, se eu aceitar ir com você agora, depois você vai ficar me chamando pra ir de novo e não sei o quê. E eu não quero ninguém falando o que é pra eu fazer. Eu gosto de, eu odeio a ideia de pensar, não lembro exatamente o fato que ele falou, mas foi assim, no sentido assim, que ele odeia a ideia de pensar que ele vai fazer a vontade de alguém, tipo assim, que ele não suporta alguém falando pra ele o que ele tem que fazer. Que ele só é só o que ele quer. Que ele só faz o que ele quer e não muda, e não quer mudar. Ele só faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E não do jeito que a pessoa quer. Aí, se você pensa, a vontade de santidade divina é do jeito que Deus quer, eu não suporto essa ideia de pensar isso. Então, é uma pedra assim gigante, né? Que tem que ser retirada. De pensar, vou só viver com a vontade divina. Mas é o que foi falado nesses retiros, acho que foi no 4. Ele vai te mostrando, a gente vai conhecendo a vontade divina pouco a pouco.
É difícil mesmo, como foi falado no Retiro 4. É difícil porque a pessoa tá a vida inteira com esse pensamento. Igual desse homem, né? Eu sempre faço o que eu quero. Eu não quero ninguém dando opinião no que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. É sempre a minha vontade que reina, tipo assim. Então, se falar para ele agora, você vai viver uma santidade que vai ser Deus sempre falando. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Então, é um processo de purificação do eu, do próprio eu, né? A purificação da alma e depois aí eu conhecer a vontade divina, experimentar a vontade divina agindo na sua, como um empréstimo, né? Que Jesus fala, primeiro ele empresta, antes de te dar o dom, ele empresta. Então a pessoa vai experimentando o que é viver na vontade divina, vai conhecendo a vontade divina para amar ela e falar, eu não quero a minha. Para chegar nesse processo de não querer sua própria vontade. Mesmo essa pessoa que fala isso, eu não penso, não consigo pensar em fazer a vontade de outra pessoa. Só é o que eu quero, o que eu decido, o que eu penso, na hora que eu quero. E é difícil, mas depois ele aceitou, esse do exemplo, ele aceitou ir no lugar que ela queria e gostou muito. E gostou muito, quer ir de novo. O convite que ela fez para ele, que ele estava resistindo, eu não vou, eu não quero fazer o que você está falando, porque depois você vai ficar no meu pé, ficou lá, não sei o que. Depois foi, experimentou, gostou muito, participou ativamente e curtiu muito e vai querer voltar. E é o que Jesus falou, né? Ele dá como se fosse o exemplo, né, do que Jesus falou. Ele dá a vontade divina, empresta, né? A pessoa experimenta, gosta e quer de novo. Igual ele experimentou, ele falou, eu não vou, não quero, só minha vontade, não sei o que foi, gostou. E quer de novo, e vai querer de novo. E assim não continua. Então, como foi falado, né? Remover essa pedra significa abrir mão do controle da autossuficiência e das barreiras que impedem a ação divina. Abrir mão do controle da autossuficiência. A pessoa é autossuficiente, é ela que decide tudo e não quer saber de nada, é autossuficiente, ela se basta. Basta a opinião dela, basta o que ela pensa, basta o jeito que ela sempre fez e não muda. Então essa é é abrir mão abrir mão do controle. Entender, eu não sou nada, Deus é tudo. Eu não sou nada, então eu não sei de nada. Deus é que sabe de tudo a partir de agora. Eu entrego a minha vontade para Ele. Eu livremente quero a vontade dEle. Eu entendo que Ele é que sabe de tudo. Eu não sei de nada, eu sou nada. E eu vou só seguir a vontade dEle. Não é um processo para chegar nisso, né? Um conhecimento, um processo de conhecimento para chegar nessa consciência. Entender, eu não sou nada, Deus é tudo. Eu amo só a vontade de Deus, a minha, eu não quero mais fazer a minha, só a de Deus. Para chegar nisso, é chão. Então, por isso que a gente, esse retiro, né, ele traz esses pontos para a gente aprofundar no livro do céu. E viver, e aprofundar nesse, é um convite, né, para a gente aprofundar. Como assim, por exemplo, quem nunca ouviu falar da vontade humana, a gente às vezes nunca nem ouviu falar de vontade humana. E aí você vai entender no livro do céu o que é a vontade humana. E vai ter, e com esse conhecimento do que é a vontade humana, você vai ter que querer nunca fazer. Nunca viver só com ela, nunca ter essa autossuficiência. E o que é a vontade divina? Meu Deus, uau, que linda, incrível, só quero viver com ela. E
esse conhecimento do que é a vontade divina, que fomos criados para isso, para viver com a vontade divina, mergulhar nesse conhecimento, nesses conhecimentos no livro do céu, te leva a querer nunca fazer a sua vontade e sempre, sempre viver só com a de Deus. Esse conhecimento faz isso na nossa alma. Aí como que vai ser essa vida na divina vontade, né? Deus, ele habita na criatura. Ele biloca. Para viver na divina vontade, você não vive na divina vontade com a sua vontade humana, assim, quer dizer assim, é Deus que vem e vem fazer as ações. E é Ele que faz. Ele biloca na criatura, ele vem morar na sua alma. Ele vem morar na sua alma e ele fala através da sua boca. Ele age através das suas mãos, ele respira na sua respiração. Ele vive na sua alma. Aí você tem que tirar a pedra dos seus pensamentos falando assim, como assim? É impossível, não tem como, Deus vai agir através das minhas mãos. Tira a pedra, coloca a luz. Tira essa pedra de trevas e coloca a luz. Aí qual que é a luz? Ele criou você para isso. Ele criou o planeta Terra para o ser humano habitar. E ele criou o ser humano para ser a habitação dele. Então foi para isso que você existe. Para isso que você existe. Então se você existe para isso, é isso que Deus quer. Isso é possível. É o plano dele. E ele não faz nada, não tem nenhuma falha no plano dele. O que precisa é você tirar a pedra da vontade humana. Então você tira esses pensamentos de que é impossível. Então ele vem morar na criatura. Ele vem morar. Ele cuida, né, dessa pessoa, ele mora na pessoa e age através dela. Então, ele tem que estar à disposição o tempo todo da pessoa, dessa alma. É a maior alegria do mundo. É a maior alegria para ele, porque foi para isso que ele criou o ser humano. Para ter a companhia da criatura, para não ficar só. Quando ele fala, né? Quando a gente lê lá no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer a companheira lá do homem, semelhante a ele. O Adão, ele não estava só, né? Ele estava lá com outras criaturas, mas ele continuava só porque não tinha uma pessoa da espécie dele, semelhante a ele. A companhia é quando a pessoa é semelhante, que você consegue falar com ela, que ela é semelhante, ela pensa, ela fala. Então, aí, quando Deus fala, quando a gente vê isso lá no Gênesis, Deus está falando, primeiro ele falou isso para ele mesmo, para o amor dele, para ele. Não é bom que o meu amor esteja só. Não é bom. Então, ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, para ser companhia. E a gente não consegue fazer nada sem ele. Ele, para fazer o bem, né? Viver na divina vontade, você vai fazer o maior bem que existe. E a gente não consegue fazer nada de bom sem Deus. Então, ele vai estar sempre agindo, sempre te inspirando, mostrando. Nada de bom que é feito na terra vem do homem, é inspirado. Tudo é inspirado por Deus. Tudo, todo ato bom. O homem não fala assim, o homem não consegue fazer nada de bom sem Deus. Porque a gente é muito apegado em nós mesmos. A gente só pensa no nosso bem. Mas isso não é um bem, não. Isso é um egoísmo. É um egoísmo. Você só pensa em você. Só no que é bom para você. Só importa você. Só importa o que você quer. O que você acha. O que vai ser bom para você. Se você pensar assim, você não pensa que o bem que você está recebendo está prejudicando o outro. Se você pensar assim, só importa eu, só importa que eu esteja bem, que eu esteja satisfeito, você vai chegar até
achar que é normal você roubar. Porque, uai, para fazer um bem para mim, eu preciso desse objeto. Eu preciso disso. É um bem para mim, é uma coisa boa para mim. Então vale a pena, eu posso fazer. O egoísmo te leva ao, estou falando uma coisa extrema, né? Mas te leva ao extremo, porque é bom para mim. Então não importa eu pegar isso. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que me satisfazer, eu preciso. Então, tá tudo certo. E você fica vivendo, e a pessoa vive. E uma mãe, por exemplo, uma mãe é um bebê bem pequenininho, que precisa ser amamentado. Se ela não sai de si mesma, não tem um desapego, um desapego muito grande de si mesma, do seu eu, dos seus desejos, o bebê vai ficar com fome, porque aí ele vai chorar e ela fala, não, mas eu preciso dormir. Eu preciso, é uma necessidade natural, eu tenho que dormir a noite inteira, deitar e acordar só no outro dia. Então, ele que fique com fome. Ele chora, deixa ele chorar a noite toda, eu vou continuar dormindo. É um exemplo assim que vem. Tipo assim, a pessoa, se você pensa em você mesma, só tem o olhar para si mesmo, não é um bem, porque sempre vai estar prejudicando outra pessoa. Se você só pensa em você, não pensa no outro, não pensa de forma universal, no bem universal, em todos, não sai de si mesma, que é o amor, sempre você vai estar prejudicando alguém. Você ficar só no seu umbigo, só olhando para você. Se tá bom para mim, o resto que não importa. Eu tô confortável, o resto não importa. Então, não é isso, não é amor. Não é o bem. Então, só Deus é bom. Só Deus é bom. Então, ele inspira ou ele mora na pessoa e faz o bem através dela. E tudo que essa pessoa vai fazer, é ele fazendo, né? Nós, por nós mesmos, não fazemos o bem. Para entrar na vontade divina, a alma tem que ser simples e remover a pedra da vontade humana, remover esses obstáculos. E esses obstáculos podem ser coisas assim, apegos, mas pode ser uma resistência profunda, profunda que não é fácil de retirar, de superar. Uma resistência profunda. Pode ser algo que você mesmo nunca percebeu que tinha. Coisas que você pensa, coisas que você não, que quando você pensa assim, eu não consigo nem imaginar viver isso. Quando a gente é muito apegado com a opinião das pessoas, o que as pessoas vão achar, o que elas vão ser muito dependente da aprovação das pessoas, da aprovação, sabe, das pessoas que você conhece, que você convive, aprovar tudo que você faz e saber, sabe, assim. E aí você vai estar vivendo uma santidade que não vai. Você vai estar vivendo uma santidade, estudando, conhecendo, e às vezes a pessoa que você convive, pensa no seu esposo, ele nem é convertido, ele nem vai para a igreja, e aí você acabou de se converter, e aí você não quer abrir, não quer, você quer a aprovação dele, sabe? Aí você não consegue se entregar, não consegue viver isso, porque seu esposo não vai junto com você, tipo assim, não aprova o que você faz, né? Assim, né? Pode ser ou então coisas que tá lá no fundo da alma, tá lá no fundo da nossa alma, que a gente nem sabe que tem. Às vezes esse apego, esse querer a aprovação das pessoas, do seu esposo, um exemplo, né? É uma coisa que tá lá que você nunca percebeu que tinha.
Nunca percebeu. Você nem sabe que pensa assim. A gente é tão cego que tem coisas que a gente pensa, que a gente é apegado, que a gente nem sabe o que é. Né? É muito complicado. São coisas profundas. Coisas que tá lá na nossa alma já instalado lá e que a gente nunca parou para pensar nisso, que tinha isso. E aí, mas à medida que a gente vai rezando, pedindo, convivendo com Deus, ele vai mostrando essas coisas que tem que ser, essas pedras que tem que ser removidas, que a gente tem que remover, né? O que ele quer é a nossa vontade. Você quer viver isso? Você quer mesmo, realmente? Se você quer, tá tudo feito. Se você quer, tá tudo feito. Ele quer esse desejo sincero. O desejo sincero é suficiente para que a vontade divina venha em direção da criatura e se manifeste na alma. E aí, o que Deus fala? Se você quer, é isso que ele que precisa para ele. Porque ele nunca vai nos violentar, nunca vai tirar nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Se você fala, eu quero, Senhor, me ajuda a entender o que eu tenho de apego, o que é que essas pedras na minha alma, o que que tem em mim que impede, me mostra. Eu quero ver, eu quero ver, eu sou cega, mas eu quero ver. E ele mostra, através de situações que acontecem, por exemplo, o apego às pessoas. Às vezes ele vai te mostrar que você tem um apego se acontecer uma situação com uma situação assim real, concreta. Ele mostra que você é apegado, né? E aí você vai fazer esse processo de desapego. E aí o que ele precisa realmente é a sua vontade, o seu desejo sincero para isso acontecer. Ele sabe que a gente tem dificuldade. Ele sabe que a gente tem dificuldade, que a gente tem apego, que a gente nem sabe que tem, ele sabe. E ele vai mostrando pouco a pouco, você vai entendendo pouco a pouco. Então, tem que remover essa pedra também de pensar assim, tem que ser rápido, eu não quero, eu tenho um apego ainda, nossa, eu tô estudando, já li tantos volumes do livro do céu, descobri que eu tenho esse apego. É pouco a pouco, tem esse processo, você tem que, a gente às vezes pensa assim, tem que ser rápido, né? Você não quer passar pelo processo. Você não quer passar pelo processo de purificação. Você não quer passar por isso. Tem essa pedra, né? Nossa, fica triste, desanima quando vê os momentos que a gente vai vendo. Deus vai mostrando, a gente vai enxergando, vai ter um conhecimento de nós mesmos assim. E a gente, meu Deus, quando a gente vai vendo tudo que tem na nossa alma, tem que continuar, né? Não desistir, não desanimar. Ficar com o que Deus tá falando, ficar com Ele. Rezar muito. Mas é uma entrega simples, né? Tá falando dessa entrega de forma simples, que a gente tem que ser simples. Não é coisas assim extraordinárias que você tem que fazer. É, tipo assim, na hora que eu li isso aqui veio assim, tem gente que pensa que para fazer uma oração, você precisa, tem gente aqui que sai para fazer a oração, anda muito longe para poder, quando a pessoa quer alguma coisa assim, tá rezando, pedindo a Deus alguma coisa, ela sai muito longe, vai não sei que hora, de madrugada, lá no monte, não sei aonde. Sabe? Faz umas coisas assim. Aí uma coisa que a gente poderia pensar, que não é ser simples, eu tenho que fazer essa entrega da minha vontade, esse abandono em Deus, eu vou ter que ir lá no monte mesmo, pegar ir a pé, eu vou a pé, para fazer esse sacrifício. É simples. É na sua alma que tudo acontece, de forma simples. Não precisa pegar e ir lá no monte, não sei quantos quilômetros, para poder fazer essa oração. Seja simples. Seja simples, é uma entrega simples.
da alma. Tudo na alma que acontece. Aí também foi falado, né, sobre a verdadeira caridade. A caridade que os seres humanos vivem. A caridade com o próximo é justamente você encontrando esse caminho, vivendo essa santidade, entender que foi, gente, a gente entende, foi para isso que eu fui criado, eu e todos os seres humanos. Então, a verdadeira caridade é você viver e se ajudar os outros a vivenciar também essa vida com Deus. É a verdadeira caridade. Encontrar Deus e ajudar o irmão também a encontrar. É a caridade, é o amor que vai levar a outra pessoa para o céu e para viver o céu já na terra, para viver o propósito da criação. É muito profundo, né? Você entender o propósito para o qual você foi criado, mas não só você. Você e todos os seres humanos. Então, se você entendeu, você encontrou esse caminho, entendeu, descobriu esse segredo impressionante, incrível, maior de todos, o maior bem de todos, o propósito para o qual Deus deu a vida para o ser humano. O propósito da criação foi esse. Deus morar no ser humano, habitar nele, viver nele, morar nele. E o ser humano viver com a vontade de Deus. A gente entender isso, meu Deus, é tudo. É tudo. É a maior riqueza, o maior bem que pode existir é saber disso. E vivenciar isso. E ter o conhecimento que te leva a viver plenamente nessa realidade. É o maior bem que pode existir, que existe, é o maior bem que existe. Para isso fomos criados. Todos os seres humanos foram criados para isso, todos. Então você descobriu o propósito da criação, o propósito de por que você está aqui na Terra, por que você existe. Você e todos os outros. E a maior caridade é você vivendo isso, sabendo disso, passar para frente, ajudar as outras pessoas a viver essa realidade. Então, como que a gente faz isso na prática? É o que a gente está fazendo aqui, meditando o livro do céu, colocando na internet, partilhando como é essa vida com Deus no nosso dia a dia. O que ele falou, o que ele mostrou, o que ele fez, você fica assistindo a sua vida, porque é Deus que está vivendo nela. Então você assiste a sua vida e Deus fez isso assim, ele age assim. E você partilhar e mostrar para as pessoas. E as pessoas vendo que tem outras almas já vivendo. Muita gente tem uma resistência muito grande, não acredita que isso é possível. Tem muita gente que tem essa pedra, essa resistência profunda. Não é possível viver a santidade. Não tem como viver a santidade do Criador, a santidade divina. Não tem como, é muito difícil, é impossível. Isso aí é só uma história que veio da Luísa, não é pra gente. Tem gente que pensa isso. E aí quando a pessoa vê que tem outras almas vivendo e partilhando e falando abertamente, eu vivo na divina vontade. Deus habita em mim. E ele age através de mim. Ele mora em mim. Eu vivo nesse propósito da criação. E esse testemunho é poderosíssimo. É uma caridade muito grande. Muitas almas pensam que a santidade é uma coisa muito distante. Assim que eu me converti, eu pensava justamente isso. Quando eu ouvi um padre falando comigo, eu tinha acabado de me converter, tinha pouco tempo, eu estava lendo o Diário de Santa Faustina. E eu fui fazer uma confissão. Essa semana, gente, que eu parei para pensar que a minha ficha, ele era um bispo, eu não sabia de nada. Era um bispo, bem velhinho. Ele estava com mais de 90 anos. Ele morreu com 97 anos. Ele tinha uns 95, eu acho, quando eu confessei com ele. E ele falou assim, Deus, através dele, falou, Deus está te chamando à santidade. Quando ele falou isso, eu me assustei. Falei, como assim santidade? Santidade, eu pensava, é
Santidade é aquele santo lá do altar que Deus escolhe e são pessoas, não é para todo mundo. Eu, na minha ignorância, eu pensava assim, santidade é só quem está lá no altar que é canonizado. Eu pensava isso. Não tem muito tempo, tem o quê? Uns menos de 10 anos. Eu vivia nessa ignorância de achar que a santidade era que era assim. Na minha cabeça, eu pensava assim, Deus escolhe pessoas para ser santo e essas pessoas vão direto para o céu. O resto, todo mundo, nasceu, está aqui na Terra para viver do jeito que quiser. E aí no final da vida vai decidir se a pessoa vai ou não para o céu, dependendo assim. Tinha que Deus não chamava, não era um chamado universal a santidade. Aí ele me explicou, não, a santidade é para todo mundo nasceu para ser santo. Sermos santos, Jesus falou, sermos santos como eu sou santo. E aí, perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, santos, sede santos. Eu não sabia disso. Então, quantas pessoas que também não sabem disso, assim como eu não sabia? Quantas pessoas não sabem? Muitos não sabem. Muitos. Então, a caridade é você levar essa informação. Você aprendeu, ouviu esse chamado, aprendeu, entendeu isso. A caridade é você levar isso para o próximo, falar disso, testemunhar isso, contar isso, falar com as pessoas sobre isso. É a verdadeira caridade, levar o outro para Deus, levar as pessoas para Deus, e ainda levar elas para o propósito da criação, que é ser uma habitação divina. Então é muito, muito importante, né, entender isso, a verdadeira caridade. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.